Bom dia, meus queridos. Feliz Dia das Mães. Nós desejamos a todas as irmãs, a todas as mulheres que são mães, que Deus as abençoe nesse dia que o comércio reservou para a comemoração do Dia das Mães. Nós estamos iniciando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, a nossa aula de escola dominical da classe Fundamentos da Fé. A classe Fundamentos da Fé é uma classe de estudo bíblico preparatória para receber novos membros da igreja e membros transferidos de outras igrejas evangélicas co-irmãs da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gostar da aula, dê um like, isso ajuda com que essa aula e o nosso canal seja divulgado. Se você desejar se inscrever, nós estamos numa campanha para alcançar 1000 inscritos no canal, a fim de que o YouTube libere mais ferramentas a fim de melhorar a nossa transmissão. Muito bem, eu quero começar essa aula chamando você para ler comigo o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 22. Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 22 na Escritura Sagrada. Eu estou abrindo a minha aqui. Efésios 2, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E aí o texto começa a dar algumas figuras a respeito de quem é a igreja a partir de Cristo. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, a igreja é o novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, a igreja é corpo de Cristo, um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. A igreja é o povo de Deus. E sois da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja é santuário do Espírito, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse texto de Efésios é um texto riquíssimo para nós falarmos a respeito de algumas das características da igreja, como o corpo de Cristo e também outras figuras que o Novo Testamento oferecem para nós a fim de ilustrar essa verdade. Então, nesse texto, nós podemos observar as características básicas da igreja, bem como conhecer a finalidade da sua existência. Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso. Ela havia se tornado uma igreja forte, era o centro teológico missionário muito importante para a igreja e para toda a Ásia naquele período da história da igreja. E assim foi até por volta do ano 450 depois de Cristo, quando alguns acontecimentos ocorridos na própria igreja de Éfeso por volta do ano 431 fizeram com que a igreja perdesse paulatinamente a sua importância a partir de então. Hoje em Éfeso, o que temos lá são ruínas e não mais a igreja para a qual Paulo escreveu essa carta por volta do ano 54, um pouco antes ou um pouco depois disso da nossa era cristã. A epístola evidencia a natureza da igreja
bem como o seu lugar no plano de Deus. De modo que o capítulo 2 e o capítulo 3, eles são de fundamental importância para quem quer se tornar membro de uma igreja local, saber o que é a igreja e para que serve a igreja de Deus. E o versículo-chave dessa questão, desse parágrafo, é o que nós encontramos no capítulo 3, o versículo 10, quando Paulo diz assim, o objetivo da igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e das potestades nos lugares celestiais. Deixa eu ordenar aqui que o negócio mudou. Muito bem, corrigindo aqui. Observe que o propósito da igreja é proclamar, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, não só das pessoas e para as pessoas, mas inclusive para os principados e potestades na eternidade, nos lugares celestiais, no mundo e no reino espiritual. O principal papel da igreja é tornar manifesta a sabedoria de Deus no seu plano eterno para a nossa salvação, que é evidenciada na nossa salvação, e na igreja, então, reside a ação do poder de Deus. Quem é a igreja? Nós vamos trabalhar principalmente aqui versos 11 a 14 para mostrar quem é essa igreja chamada para pertencer a Cristo. Observe, nós somos chamados a olhar para trás quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Nós éramos gentios, nós não fazíamos parte das promessas do Antigo Testamento feitas aos judeus, a Israel. Nós éramos incircuncisos, não tínhamos no nosso corpo a marca da aliança do povo de Israel com Deus. Nós, naquele tempo, estávamos sem Cristo, nós não tínhamos Cristo, nós não conhecíamos. Estávamos separados da comunidade de Israel, nós éramos estranhos e também alheios às alianças da promessa feitas no Antigo Testamento. Então, e nós não tínhamos Deus no mundo. Paulo faz um contraste entre quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, toda essa lista toda aí, e quem e o que nos tornamos depois que conhecemos a Cristo com base no sacrifício da cruz. Versículo 12. Versículo 13, na verdade, ele mostra o contraste entre o passado e o presente, o qual nós conhecemos Jesus pela fé. Ele diz, mas agora, diferente de antes, outrora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, nós que estávamos longe de Cristo, fomos trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Às vezes nós cantamos uma música que diz, eu nunca saberei o preço da minha salvação lá na cruz. É claro que eu sei o preço. O preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz por mim, por você, por nós. Essa música, que é muito ouvida e é muito linda, muito bonita, ela erra exatamente na última frase, quando diz que eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que o preço dos nossos pecados lá na cruz foi o sangue de Jesus derramado a nosso favor. E por causa desse sangue, nós que estávamos separados de Deus, fomos trazidos para perto, fomos aproximados de Deus por causa disso. Então, no verso 14 e no verso 15, Paulo enfatiza o que Cristo fez. Ele fez a nossa paz, ele derrubou a inimizade que havia entre nós e Deus e entre nós e os outros. Ele aboliu os mandamentos na forma de ordenanças, ele cumpriu a lei. E agora, com base na sua obediência, nós podemos nos reconciliar com Deus. E assim ele reconciliou, versículo 16, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Como que Jesus aproximou as pessoas? Cristo aproximou as pessoas por meio da reconciliação que ele fez, que ele construiu, que ele realizou ao derramar o seu sangue na cruz por mim e por você. Então, Paulo traz aqui 5 figuras de quem é a igreja,
das quais eu quero enfatizar 4. A primeira figura é o novo homem, que tem a ver com a nova sociedade que Deus quer construir através da vida de pessoas transformadas pelo Evangelho. E nós encontramos esse conceito também na figura do povo de Deus. Portanto, o novo homem e o povo de Deus, elas podem até se misturar. Mas a ideia de novo homem é uma nova sociedade, um jeito diferente de viver, o qual eu quero enfatizar no final dessa transmissão, dessa aula aqui. Então, quais são as 4 figuras principais que eu gostaria que você memorizasse, que define a igreja? São figuras, são ilustrações, são exemplos. O primeiro deles, a igreja é o corpo de Cristo, versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. A figura do corpo humano, ela ilustra a relação que existe entre nós como igreja, no coletivo, no grupo, na comunidade, na congregação e o nosso Deus. Nós somos corpo de Cristo. Paulo vai enfatizar isso em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o verso 27, quando ele diz que nós juntos somos corpo de Cristo e individualmente somos membros desse corpo. A igreja, quando é chamada de corpo de Cristo, ela é o corpo vivo, ela é um organismo. A igreja é muito mais um organismo vivo do que uma organização que tem CNPJ, endereço e inscrição nos órgãos governamentais da, da, da sociedade. Então a igreja, em primeiro lugar, ela é o corpo de Cristo. Porque nós somos unidos por e em uma única vida, que é a vida de Jesus, nós vivemos um novo relacionamento com Deus que é baseado na cruz, e isso implica em unidade. Todos nós somos um. Mas também porque somos diferentes e cada membro do corpo, cada pessoa é membro do corpo, nós também somos uma diversidade. O corpo, ele é um só, mas ele tem vários membros diferentes. Ele tem cabeça, ele tem mãos, ele tem pernas, ele tem joelho, ele tem cotovelo, ele tem coração, ele tem estômago. Então nós temos várias partes diferentes que, unidas harmonicamente umas com as outras, se tornam o corpo de Cristo. Então, olhando como um todo, nós somos o corpo. E olhando particularmente cada pedaço, nós somos um dos membros deste corpo chamado igreja. Por sermos corpos e estarmos harmonicamente ligados, a Bíblia diz que nós também somos interdependentes. Nós estamos ligados uns aos outros e nós dependemos uns dos outros e podemos servir uns aos outros. Isso está claro em 1 Coríntios 12, quando Paulo diz: olha, se você diz assim, eu não sou olho, e porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso você deixa de ser membro do corpo. Não é você que decide se você é e quem você é no corpo. É Deus quem te coloca na igreja por meio do novo nascimento, e ele estabelece onde você estará neste corpo. Você pode ser olho, você pode ser nariz, você pode ser boca, você pode ser orelha, você pode ser mão, você pode ser pé, você pode ser algo que apareça, você pode ser o coração que fica guardado dentro do tórax, mas o fato é que você estará no corpo, e se você não é quem você acha que deveria ser no corpo, nem por isso você deixa de ser do corpo. Você pode ser uma pessoa equivocada, sem saber muito bem qual a sua função no corpo, mas você está lá. Então, 3 palavras que nós precisamos guardar na memória. Porque somos corpo, nós somos unidade. Porque somos membros do corpo, nós somos diversidade. E porque estamos harmonicamente ligados uns aos outros no corpo, nós somos interdependentes. E quem escolhe o nosso lugar no corpo não sou eu, não é você, mas é o próprio Deus, o Senhor da igreja. Segundo, nós somos concidadãos dos santos. Versículo 19, Paulo diz aí:
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Concidadãos é uma linguagem de povo. Nós somos o povo de Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso governador, ele é o nosso Senhor que nos sustenta e nos protege, mas a quem nós devemos obediência, dependência e temor. Nós somos um povo que tem o seu próprio rei, e o nome desse rei é Jesus. Nós às vezes cantamos: o nosso general é Cristo, ele também é o nosso comandante. A palavra de Deus é a nossa única lei, por isso nós dizemos que a Bíblia é a única regra de fé e de conduta que orienta a vida e o jeito de viver dos cristãos. Isso implica em que devemos submissão a Deus em primeiro lugar. Fazemos parte do reino de Deus, onde só Ele domina e governa. A igreja não é o reino de Deus. Algumas pessoas acham que a igreja é o reino, o lugar onde Deus governa. A igreja não é o reino, a igreja faz parte do reino, e fazendo parte do reino, ela é a proclamadora do reino de Deus. Nós costumamos dizer que a igreja é a agência do reino de Deus. O reino de Deus é o próprio jeito de Deus governar. O reino de Deus, ele não vem em visível aparência, e o Senhor Jesus disse para Pilatos que o reino dele é diferente dos reinos do mundo, que tem posição geográfica e posição destacada ou não no meio dos outros reinos, das outras nações, dos outros países. Então, a igreja não é um país. A igreja, embora seja povo, ela não é organizada como um país é organizado, e o seu sistema de autoridade e de governo é diferente do jeito que o mundo aí fora, que nós chamamos de secularidade, dentro dos quais o Brasil está inserido, tem as suas hierarquias e seu jeito de governar. A igreja não é o reino, ela é a sua agente e a sua proclamadora na terra. Lembra que nós devemos orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu governo, venha o teu reinado sobre nós. O reino avança na terra pela instrumentalidade da pregação e do serviço que a igreja presta, cada pessoa servindo e cuidando do próximo. Mas o reino de Deus, ele é diferente dos reinos humanos. Por exemplo, o conceito de autoridade no reino de Deus é diferente do conceito de autoridade no mundo. No reino de Deus, o líder é o que deve servir mais. No mundo aí fora, os líderes são aqueles que são mais servidos. E a nossa grande questão com o nosso Congresso Nacional, nesse momento de pandemia, é exatamente porque eles fazem leis e determinam situações de isolamento social e de aperto e arroxo financeiro para os outros enquanto eles mantêm leis e procedimentos intocáveis para eles. Isso não é servir a população, isso é querer simplesmente ser servidos pela população. No reino de Deus, o líder é o que serve mais, porque Jesus fez assim. Jesus diz: olha, eu não vim ao mundo para ser servido. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tem alguns crentes por aí que acham que vieram ao mundo para serem servidos. Algumas crianças que frequentam a igreja acham que os pais vivem para servi-las, e alguns pais acabam entrando nessa. Não, nós devemos aprender a servir os outros e devemos ensinar os nossos filhos a servirem os outros. Muitas vezes nós usamos da nossa condição financeira simplesmente para querermos ser servidos. A falta de educação no restaurante quando o garçom demora, a reclamação numa loja quando o vendedor demora a atender,
as reclamações nas repartições públicas em função de muitas questões. Então nós aprendemos a sempre querer ser servidos, mas raramente servir, e o cristianismo diz que ser cristão, ser membro do povo de Deus, é aprender a servir o próximo, porque Jesus fez assim conosco. Terceiro, a primeira figura é a figura do corpo, a segunda figura é a figura do povo, um povo organizado. A terceira figura, que é uma figura de mais intimidade, é o fato de que a igreja é a família de Deus, versículo 19. Vós sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Somos filhos de Deus por meio da adoção. Nós não somos filhos naturais de Deus, assim como você é filho natural do seu pai e da sua mãe em casamento. Nós somos filhos de Deus por meio do novo nascimento, que Paulo chama de adoção e Pedro vai chamar de regeneração. Então, o novo nascimento é quando Deus nos adota, ele nos faz ser, ele nos torna seus filhos. Lembra daquele versículo que você teve que decorar lá nas primeiras aulas dessa classe de Fundamentos da Fé? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que quer dizer que você é feito filho de Deus a partir do momento que você crê no seu nome. E isso se dá naquilo que a Bíblia chama de novo nascimento, João capítulo 3. Nós já estudamos isso nessa sala também. Deus nos adotou para sermos seus filhos plenamente. Por isso a Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Isso implica que temos livre acesso ao Pai, está escrito aí no versículo 18. Porque por ele, por meio de Jesus, temos acesso ao Pai em um espírito. E esse versículo até é um modelo de como nós devemos construir as nossas orações. Nós oramos ao Pai por meio de Jesus no Espírito Santo, no ambiente da comunhão, da obediência, do serviço à pessoa do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. Também isso implica que nós devemos nos ajudar mutuamente e que deve haver intimidade de amizade entre os crentes. A palavra que define a igreja é a palavra família. A família deve ser um local de aconchego, um local de descanso, um local de referência na comunidade. E a família é um local onde deve haver principalmente intimidade, onde todos conhecem todos, onde todos servem todos, onde todos respeitam todos, onde todos honram todos e uns aos outros. Nosso comportamento e o nosso grau de parentesco é que nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Nossos laços fraternais em Cristo, eles são eternos. Uma vez aproximados de Cristo, nos tornamos todos, sem exceção, irmãos e irmãs uns dos outros por meio de Cristo. Mas, diferentemente dos laços familiares que só duram esta vida, os laços fraternais vão durar por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós seremos filhos de Deus e irmãos uns dos outros por meio da fé e da comunhão cristã. Agora, no céu não existirá essa nomenclatura de pais, avós, netos, primos, tios, sobrinhos. Tem algumas igrejas que gostam de falar que nós, presbiterianos, somos seus primos. Não existe essa linguagem na Bíblia. Nós não somos primos de ninguém. Se você entregou a sua vida para Jesus, nós somos irmãos. E nós somos irmãos a partir de Cristo e por meio de Cristo uns dos outros. Por isso deve haver entre nós respeito, intimidade, afetividade e amor. Quarta figura que Paulo usa
é a figura do santuário. Somos corpo de Cristo, somos povo de Deus, somos família de Deus, somos o novo homem em Cristo e somos santuário dedicado ao Senhor. Versículo 20 e versículo 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nós somos como uma casa que é edificada em cima de um fundamento. O fundamento aqui são os ensinamentos do Novo Testamento através dos apóstolos, os livros do Novo Testamento, e os ensinamentos do Antigo Testamento através dos profetas. A Bíblia hebraica chama os livros históricos de profetas, chama alguns livros proféticos de profetas, os chamados profetas anteriores e profetas posteriores. Ainda temos a sabedoria e temos a lei, que é a Torá. Nós já vimos sobre isso também nessa sala, mas que é importante você aprender agora nessa classe de fundamentos da fé é que a base, o fundamento em cima do qual a igreja é edificada é a doutrina que vem do Antigo Testamento e a doutrina que vem do Novo Testamento só e apenas. Porque essas duas doutrinas, a primeira aponta para Cristo e a segunda testifica de Cristo. Cristo, diz Paulo aí, é a pedra angular. Em cima de Cristo, o fundamento dos apóstolos e profetas, e em cima dos apóstolos e profetas, nós. Lá no Apocalipse, a Bíblia fala de 24 anciãos. 12 representam os patriarcas do Antigo Testamento, a família de Jacó, as tribos de Israel. E 12 representam os apóstolos. O Senhor Jesus disse que os apóstolos, os 12, vão se sentar em 12 tronos para julgar as nações juntamente com ele. De modo que temos que tomar muito cuidado com esses novos apóstolos que surgiram entre nós, dizendo que eles também são fundamentos da igreja. Não são. Eles são usurpadores. E Deus os chamará para que prestem contas desse tipo de doutrina que eles estão criando, diminuindo a autoridade das Escrituras no meio da igreja contemporânea. Cuidado. Não se deixe levar por esse tipo de ensinamento. Os apóstolos aqui mencionados não são os novos apóstolos. Os apóstolos da nossa cidade de Goiânia é cheia de apóstolos. Mas os apóstolos do Novo Testamento. Nós chamamos isso de apostolicidade. E nós não podemos confundir as coisas. Então, a igreja é um santuário que é edificado sobre Cristo, que é a principal pedra de sustentação, e a doutrina que vem do Antigo e do Novo Testamento nos profetas e nos apóstolos. E nesse edifício, nesse fundamento, diz o verso 21, todo o edifício, não é todo edifício, não é qualquer edifício, mas é todo o edifício chamado igreja, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, você e eu, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observe que Paulo fala de um homem, um novo homem, um corpo de Cristo, um povo, uma família, um templo. Nós costumamos dizer equivocadamente, erradamente, erroneamente, que nós somos templo do Espírito Santo. Não, você, eu não somos individualmente templo do Espírito Santo. A Bíblia sempre fala, vós sois templo. A Bíblia não fala em nenhum lugar, nenhuma referência do Novo Testamento, vós sois templos do Espírito Santo. Sempre a Bíblia usa o pronome pessoal no plural, vós, nós, mas o substantivo no singular, povo, família, casa, novo homem, santuário, tudo no singular. Por isso Pedro vai dizer, capítulo 2, versículo 5, que nós, como pedras que vivem, somos edificados, no plural, casa no singular, casa espiritual no singular. Cada crente é um tijolo no templo.
ou um tijolo do templo. Mas cada crente não é o templo todo. Você não é templo, eu não sou templo. Nós juntos, coletivamente, como igreja, somos templo. Eu, particularmente, você, particularmente, individualmente, é um tijolo, uma pedra viva. Agora, essa pedra é uma pedra viva, na qual o Espírito Santo habita. E por isso, tudo que a gente fala a respeito de ser templo do Espírito Santo, cuidar, santidade, essas coisas, elas são válidas. A linguagem que não é muito apropriada. De modo que é importante você observar esse contraste, ou essa ligação entre o plural e o singular, entre o coletivo e o particular, para você entender como deve ser o seu serviço na igreja do Senhor Jesus. Nós somos o lugar onde o Espírito Santo habita. Ele habita em cada um de nós, pessoalmente, individualmente, e ele habita em todos nós coletivamente como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus, como novo homem, a nova sociedade, como povo de Deus. E quando Paulo fala aqui de que nós somos o santuário dedicado ao Senhor, no verso 21, a palavra que é traduzida por santuário é a palavra naon, ou naos, que quer dizer templo. Mas não simplesmente o templo, uma construção de pedra, mas é uma referência ao Santo dos Santos lá no tabernáculo do deserto. Lembra que o tabernáculo tinha 3 divisões? O pátio, depois tinha a tenda, e a tenda era subdividida em santo lugar e santo dos santos. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados de todo o povo. E Paulo está dizendo que a igreja, eu, você, nós, somados uns com os outros, somos juntos o naos, o santo dos santos, onde o encontro com Deus acontecia entre o sumo sacerdote e Deus no dia da expiação, uma vez por ano, lá no deserto da Judéia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, porque somos povo de Deus, porque somos a casa onde Deus mora, deve haver santidade nas nossas ações, nas nossas vidas. Na comunhão dos cristãos, ou na comunhão que nós temos com os cristãos, nós temos um lugar de encontro com Deus. Isso implica que Deus precisa ser visto no estilo de vida que nós levamos onde quer que estivermos. Deus é quem está edificando a sua casa. Observe que é uma casa só e observe que ela não está pronta. Estais sendo edificados. A igreja não está pronta. Por que a igreja não está pronta? Porque tem muita gente que ainda não nasceu de novo, não foi convertida a Cristo. E cada vez que você fala do evangelho para alguém, esse novo convertido se torna uma pedra que vive e é colocada sobre você. Lá em 1979, uma moça chamada Vânia e a sua irmã Sônia Demaise pregaram o evangelho para minha irmã. E a minha irmã veio para a igreja e, como uma pedra que vive, ela foi colocada sobre as duas. A minha irmã falou de Jesus para mim e eu fui colocado sobre ela como uma pedra que vive. Eu falei para um rapaz chamado Sebastião e ele foi colocado sobre nós. O Sebastião falou para uma moça chamada Cirlei e depois a Cirlei foi convertida e se casou com ele e ela foi colocada como pedra que vive sobre nós. Cada novo convertido é uma pedra que vive e é colocada sobre as demais, de modo que Deus vai construindo a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Mas ela ainda não está pronta. E porque ela não está pronta, nós temos que tirar do nosso meio aquela prática tão terrível chamada exclusivismo. Algumas pessoas simplesmente detestam que a igreja cresça. Eu me lembro de uma época, eu pastoreava uma igreja e algumas pessoas espíritas haviam nascido de novo, se arrependido de seus pecados, entregue sua vida a Jesus e vindo para a igreja, família inteira. De repente uma senhora chegou para mim,
Diz, pastor, nossa igreja está tão ruim. Eu perguntei, por que a senhora acha que a nossa igreja está tão ruim? Ela disse, está cheio de espírito aqui dentro. Não, meu irmão, não, minha irmã, não está cheio de espírito, está cheio de novos convertidos, pessoas que nasceram de novo e que cabe a nós o papel de discipulá-las e ensiná-las a servir a Jesus, a abandonar as linguagens e as crenças antigas do espiritismo ou de quem quer que seja, qual doutrina que seja, para abraçar não o que nós gostamos, mas para abraçar o evangelho límpido e puro da Bíblia, que é o que Jesus Cristo pregou para nós. Cada novo convertido que vem, ele vem cheio de uma linguagem estranha à palavra de Deus, que nós devemos, pelo nosso testemunho, pela nossa conduta, discipular e ensinar. Quando eu vim para a igreja, eu falava Nossa Senhora toda hora, eu vim do catolicismo. Aí, devagar, e demorou anos para que eu abandonasse esse costume e usasse nos meus clamores e nas minhas interjeições e espanto diante das coisas, interjeições bíblicas. Eu me lembro de uma irmã que substituiu Nossa Senhora por misericórdia. É mais aceitável, porque está na Bíblia. Então, nós vamos aprendendo uns com os outros a abandonar a velha vida, a velha linguagem, os velhos costumes e abraçar a nova vida, a nova linguagem e os novos costumes, porque nós somos o lugar onde Deus habita. É Deus quem está edificando a sua casa para santuário. E Ele está edificando para morar em nós eternamente. Notem que há só uma casa, um só santuário, um só templo, um só corpo, um só homem. Todos nós juntos somos contados diante de Deus como um só. Somos pedras que vivem. Além disso, dessas gravuras, é importante a gente falar um pouco sobre igreja visível e igreja invisível, igreja militante e igreja triunfante, que são títulos que a teologia do período da Reforma deu para a igreja. Deixa eu explicar melhor. De vez em quando você ouve essa linguagem na igreja. A igreja visível é a igreja que nós podemos ver. A igreja presbiteriana de Vila Nova, quando se reúne no seu templo, você pode ver quem são. Nós temos um hall de membros, nós podemos contar quem são. E até os que não são, porque não estão frequentando mais. Mas a gente vê essa igreja. Essa igreja é a igreja da qual nós participamos hoje, agora, neste momento. Ela é formada por frequentadores e por membros. Ela é formada por pessoas salvas, que já nasceram de novo, entregaram suas vidas para Jesus, e por pessoas não salvas, pessoas que frequentam a igreja, mas ainda não experimentaram um novo nascimento. E que podem vir a experimentar, pelo testemunho da igreja, pela ação de Deus na vida da igreja, ou nunca vir a experimentar, porque vão aprender sempre e nunca chegarão ao conhecimento da verdade. A igreja visível é formada por joio e trigo, conforme diz as parábolas de Mateus. Na igreja visível tem crentes e não crentes. Por isso que a igreja é sempre envolvida em muitos pecados, escândalos e fofocas, porque isso acontece com certa frequência no nosso meio. Nós somos joio e trigo crescendo juntos. Nós esperamos que o joio seja transformado em trigo pela conversão. Porque não sou eu e nem é você que determina quem é e quem não é quando nós estamos reunidos como igreja. Tem sinais que evidenciam que você é joio, tem sinais que evidenciam que você é trigo. Mas o julgamento final é de Deus. E talvez uma pessoa esteja no nosso meio hoje e ainda não foi convertida, mas ela pode ser convertida com essa palavra agora, por exemplo. Ela pode ser convertida com uma outra palavra, com uma outra experiência, ou não. E pessoas que hoje nós temos certeza que são crentes, de repente elas escondem no submundo da sua vida pessoal
pecados e vivem somente de aparência, que nós chamamos de hipocrisia. Isso é possível, isso acontece. E nós temos que estar atento a isso. Essa é a igreja visível. Por sermos assim, nós não temos o direito de sair expulsando as pessoas da igreja por coisas pequenas, só quando o pecado fica claramente notório e a rebelião contra Deus se torna clara e absoluta. Mas antes disso, nós temos que sempre preservar o testemunho e a pregação, até mesmo dentro da igreja. Existe a igreja invisível, é a igreja dos eleitos de Deus, que só Deus vê, só Deus sabe quem são e quantos são os seus eleitos. Por isso nós pregamos o evangelho a todos. Por isso nós somos enviados a todas as nações, porque nós não sabemos, mas Deus sabe. O fato de Deus saber nos dá tranquilidade e segurança na pregação. O fato de nós não sabermos nos impulsiona a levarmos mais a sério, com mais urgência, a tarefa da pregação. Porque o que importa nessa hora é a obediência. Deus cuida dos frutos e isso traz paz ao nosso coração. Mas nós temos uma responsabilidade e isso deve encher o nosso coração de diligência e de uma sensação de urgência que nós temos que correr atrás do prejuízo na pregação do evangelho. Só Deus vê a igreja invisível. Todos os membros da igreja invisível amam a Deus e são comprometidos de fato com a igreja visível da qual ela faz parte. Nem todos os membros de uma igreja visível, institucional, por causa da presença do joio, são comprometidos de fato com a igreja. Tem pessoas que amam as coisas que a igreja faz, mas não contribuem com um centavo para que aquilo aconteça. E se de repente, porque o dinheiro não deu e a gente fez uma coisa um pouco inferior, algumas pessoas reclamam, mas não contribuem. Outros contribuem a vida inteira e carregam a igreja nas costas. Aqueles que são de fato eleitos são comprometidos com a igreja. Aqueles que não são, mas são joio no meio do trigo, não são comprometidos. Que Deus te mostre qual lugar que você está, para que se você estiver no meio do joio, você rapidamente entregue sua vida a Jesus e mude para ser trigo. Porque no dia do juízo, Deus ceifará o trigo e levará para a morada eterna. E cortará o joio e queimará no inferno eterno. Existe também outras duas classificações, a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a igreja que está aqui na terra pregando o evangelho, enfrentando perseguições, dando testemunho de Jesus dia a dia. Se você é assim no seu testemunho cristão, você faz parte da igreja militante. E a igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja dos que já morreram em Cristo e aguardam a volta de Cristo e a ressurreição, descansando naquilo que a Bíblia chama de os que dormem. Ela é triunfante porque já descansa no Senhor e não tem mais as lutas e as fadigas que nós enfrentamos como igreja aqui na terra no presente. Apocalipse, capítulo 14, verso 13, diz que bem-aventurados são os que desde já dormem no Senhor, porque eles descansaram das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Esse texto não está dizendo que somos salvos pelas obras, mas que as obras que nós praticamos aqui nessa vida, em obediência a Cristo, de alguma forma elas nos acompanham para o céu, na distribuição dos galardões, que não vai ser unicamente baseada na obediência nossa, porque também há muito de graça na distribuição dos galardões no céu, mas elas serão levadas em conta. Nenhuma boa obra que você faz por amor a Cristo e por obediência a Cristo é descartada nos céus. Paulo diz que nós somos feitura de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E Tiago diz, olha, mostra a sua fé sem obras, que eu mostro com as minhas obras a minha fé. Então, fé verdadeira tem obras. A salvação não se baseia nas obras,
mas a fé verdadeira pratica boas obras por amor a Cristo e em obediência ao seu Senhor. Última coisa que eu quero falar está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 21, texto que eu quero que você leia em casa depois dessa aula. Efésios 5, 1 a 21 faz parte de um parágrafo maior que começa no capítulo 4, verso 17 de Efésios, que fala do comportamento apropriado dos crentes. Paulo lança as bases disso a partir do verso 17 de Efésios, e ele ilustra esse comportamento do povo de Deus, da família de Deus, do corpo de Cristo, do santuário de Deus, usando como base a palavra andar. Por isso que nós entendemos que é comportamento. O comportamento é como nós andamos, como nós caminhamos na nossa fé. E esse texto de Efésios 5, 1 a 21 é um texto importante, porque ele trata desse assunto especificamente dentro do próprio texto de Efésios, que trata da natureza e do objetivo de Deus para com a sua igreja. Eu costumo dizer que Efésios trata do Deus da igreja e da igreja de Deus. Então, desde o versículo 17 do capítulo 4, Paulo está tratando das consequências práticas de ser nova criatura, de ter nascido de novo, de ser um membro do povo de Deus, eleito de Deus, trigo na lavoura do nosso Deus. Ele explica que a vida cristã é como um caminho que nós devemos percorrer. Hebreus capítulo 12 também usa essa mesma linguagem. O significado dessa figura aponta para a conduta cristã apropriada que convém aos santos. Efésios capítulo 5, versículo 3. Paulo usa 3 vezes a palavra andar nesse parágrafo de 1 a 21 para ilustrar o que significa comportar-se na sociedade como um cristão. Ele diz, então, como deve ser o andar do Filho de Deus. Primeiro, deve ser em amor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. E do versículo 1 até o versículo 7, ele vai explicar o que é andar em amor. Tem a ver com a nossa conversação, tem a ver com as nossas ações, tem a ver com as nossas práticas. Nós andamos em amor, em primeiro lugar, quando nós imitamos a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Servir as pessoas, cuidar das pessoas, amar as pessoas como Deus ama. E nós devemos amar e imitar a Deus porque nós somos seus filhos. Segundo, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, versículo 2. Andar em amor e como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele diz aí no capítulo 5, a partir do versículo de número 2, que diz que Cristo sempre praticou o amor. Olha só, versículo 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo em oferta, a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo se deu pelos outros, nós também temos que aprender a nos dar, nos entregar pelos outros. E mais, o fato de ter entregue ou entregado a sua vida por nós é a prova de que Deus nos ama. João 3,16, você sabe de cor. E Romanos 5,8 também deve saber de cor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele entregou a sua vida por nós por amor, versículo 25 do capítulo 5. Quando tratando sobre o casamento, ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Também nós imitamos a Deus como filhos amados quando nós agimos em santidade, versículo de número 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Queridos, nós vivemos numa época
em que as pessoas não pensam muito no teor das palavras que elas falam. Me angustia quando eu vejo na igreja adolescentes, jovens e adultos usando palavrões à torta e à direita sem qualquer pudor. É feio, é linguagem torpe. Palavrões não deveriam fazer parte da nossa linguagem. A minha mãe, quando nós falávamos um palavrão, ela dizia: se falar de novo, eu vou lavar a sua boca com sabão. E a gente tinha medo dela fazer isso, porque ela fazia se ela resolvesse fazer mesmo. Minha mãe era fogo nesse sentido. E com isso, ela limpou a nossa boca. Meu irmão, um dos meus irmãos, quando se apaixonou por uma moça linda dos olhos verdes, ela falava muito palavrão. 3 meses casado com aquela moça e ela já não falava mais nenhum palavrão. Meu irmão sabiamente descobriu uma forma de ir retirando da linguagem da sua esposa palavrões. Nós não podemos ser pessoas que aprendem os palavrões dos outros. Nós temos que ser pessoas que os outros aprendem a limpar a sua linguagem por causa da nossa linguagem limpa. Preste atenção nisso. Abandone palavrões, abandone essas palavras chulas, essas palavras feias. Mude a sua linguagem por amor a Jesus. Santidade. Então, Deus nos separou daquela velha vida. Nós estamos numa nova vida. Agora ele nos santifica subjetivamente por dentro de nós, limpando, purificando a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. É isso que a Bíblia chama de coração. O que é coração na Bíblia? Coração é a sua mente. Coração é a sua vontade, as suas decisões. Coração são os seus sentimentos, as suas emoções. Não separadamente, mas juntos. Mente, vontade e emoções mudadas, transformadas, santificadas por Jesus. Primeiro, ele nos santificou na cruz, perdoando os nossos pecados. Agora, ele nos santifica no coração, mudando o nosso comportamento cada dia para a glória do seu nome. Todos estamos na presença de Deus. Nossa qualidade de vida é diferente quanto à linguagem, pureza nos nossos atos, versículo 5, e a quem desejamos agradar. Não somos mais filhos da desobediência, somos filhos da luz. Segundo, nós devemos andar como filhos da luz, não como filhos das trevas. Os filhos das trevas andam na escuridão, escondendo seus atos, escondendo seus pecados, fazendo as coisas feias na surdina. Os filhos da luz não. Os frutos da luz promovem 3 ações na nossa vida. Primeiro, nos levam a provar sempre o que é agradável a Deus, a querer, a gostar, a desejar aquilo que agrada a Deus. Mentira não agrada a Deus. Palavrões não agradam a Deus. Comportamento sexual inapropriado não agrada a Deus. Segundo, reprovar as obras infrutíferas das trevas ou de uma conduta sem Deus. Eu não só não falo palavrão, como eu os reprovo. Tem gente que aprova, tem prazer neles. E são crentes, não pode. Isso é inapropriado, é inadequado para nós. Terceiro, não abraçar e nem ser cúmplice de um padrão de vida que faz do oculto e do escondido a sua verdade. Tem gente que se esconde. As pessoas mentem, falam mal e às vezes te colocam como testemunha disso e você deixa. Não faça isso. Não permita. Não seja cúmplice. Mude seu comportamento. E terceiro, devemos andar como sábios. Versículo 15 a versículo 21. Como que um sábio anda? O que é ser sábio? Ser sábio é enxergar claramente o caminho que é iluminado por Deus. Ele diz: vede. Vede.
Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Olhem por onde andam. Prestem atenção no que estão fazendo. Cuidado, é o que diz o apóstolo Paulo. Ser sábio é enxergar claramente o caminho. Ser sábio é não agir por impulso, mas tendo controle de si mesmo. Quem é sábio é prudente, é sensato, pensa antes de fazer e não age antes de pensar. Ser sábio é jamais ser como um bêbado, mas ser cheio do Espírito Santo. Versículo 18, ele diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu corrigir um erro muito comum aqui. Algumas pessoas percebem aqui uma comparação entre o vinho e o Espírito Santo. Aqui não tem uma comparação, aqui tem um contraste. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então é errado você achar que ser cheio do Espírito Santo é ser como um bêbado, embriagado do Espírito Santo. Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser lúcido, é ser sóbrio, é ter capacidade de ver, entender e agir com lucidez, sensatez e clareza. Porque ser cheio do Espírito Santo não é como se estar bêbado quando a pessoa perde o controle de si mesma. Não. Os momentos em que você mais tem controle de si mesmo são os momentos em que você está mais cheio do Espírito Santo. Então abandone essa ideia pentecostal de que ser cheio do Espírito Santo é perder o controle da própria vida. Como se fosse um bêbado. Não. Quando você tem o controle da sua vida e a usa para servir a Deus, então é que você está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é ser bêbado, é ser sóbrio. Não é o tanto do Espírito Santo que enche você ao ponto de você ficar bêbado. É o quanto que o Espírito Santo tem de você nas mãos dele para glorificar o nome de Cristo na terra. Vamos concluir? Hebreus capítulo 12, versículo 18 a 29, que é um texto muito longo, que também quero recomendar você a ler em casa. Ele mostra claramente que ser membro de uma igreja local é algo muito sério e que não pode ser tratado com leviandade. Ele fala: olha, vocês não têm chegado àquelas coisas que aconteceram lá no deserto na época de Israel. Vocês não têm chegado ao Monte Sinai quando ele fumegava e tremia na entrega dos 10 mandamentos, que era um espetáculo tremendo e que fazia tremer. Vocês têm chegado à Assembleia dos Santos, que é algo muito maior do que aquilo que aconteceu lá no Monte Sinai. Se lá no Monte Sinai as pessoas ficaram tremendo com medo do poder de Deus, quanto mais sendo membro da Igreja de Cristo. Tem que ter temor, meus irmãos. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ser membro da igreja é algo muito sério. E você precisa tomar essa decisão por si mesmo, com prudência, com sensatez e com clareza. Por isso, nós temos essa classe para esclarecer e jamais enganar ninguém. Agora, lembre-se de uma coisa. Ser membro da igreja é algo muito, muito sério. Mas ser membro da igreja é algo muito, muito abençoador. Porque se o povo foi tremendamente abençoado por receber a lei de Deus por meio de Moisés no Monte Sinai, que tremia e fumegava com nuvens e relâmpagos e trovões, você recebe muito mais do que isso ao entregar sua vida para Jesus. Amém. Aleluia. Vamos orar? Aí tem uma conclusão final na apostila. O que eu devo fazer com tudo isso? O que Deus exige de nós lá em Hebreus 12? Retenha a graça. Sirva a Deus de modo agradável. Sirva a Deus com reverência e santo temor. Atente para a santidade de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Se você quer ser membro da igreja, mas não quer viver uma vida consagrada a Deus, estará chamando o juízo de Deus sobre a sua cabeça. Pois estará vivendo de uma ilusão e do auto-engano.
Porque a graça de Deus sempre exige obediência aos seus mandamentos e consagração. Tenha cuidado. É o que diz o versículo 15 de Hebreus 12, que você não pode deixar de ler depois. Agora sim, vamos orar? Pai, guarda, abençoa, protege, santifica a vida de cada aluno da classe Fundamentos da Fé dessa igreja. Também guarda, santifica e abençoa a vida de todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir a essa aula posteriormente pela internet. Abençoa a igreja de Vila Nova, faz ela ser santa, consagrada a Ti, e que nós de fato sejamos um só homem, um só corpo, um só povo, uma só família e um só templo que adora Jesus e o serve. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um domingo de paz. Feliz Dia das Mães, às mamães do nosso grupo, a irmã Eurípia. E feliz Dia das Mães às mães que estão assistindo essa aula. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu vou colocar aqui uma saudação para vocês no chat e termino aqui. Amém. Estamos terminando. Até mais.